Hoje eu vou resolver a questão 13 de matemática do concurso da Unesp. É um concurso de 2022 e essa questão caiu para contador e também para vários cargos de assistentes. Ao desmembrar um terreno em duas partes, uma delas ficou com formato de triângulo retângulo, com um dos lados que forma um ângulo de 90 graus medindo 20 metros a mais do que o outro lado que forma o mesmo ângulo. Se a área dessa parte do terreno é de 2.400 metros quadrados, seu perímetro é de... Então, para facilitar a resolução, eu já deixei um resuminho aqui. Já coloquei o triângulo retângulo, que é esse. Já coloquei as fórmulas, que é da área, do delta e o perímetro, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer... Aqui diz assim, ó, que nosso ângulo é 90 graus. Onde está nosso ângulo? Aqui é o nosso 90 graus. Com um dos lados que forma o ângulo 90 graus medindo 20 metros a mais do que o outro que forma o mesmo ângulo. Então, está falando que esses dois formam o mesmo ângulo, mas um tem 20 metros a mais. Então, aqui é um lado e aqui é um outro que está no mesmo ângulo, que forma o mesmo ângulo de 90 graus. Então, vamos ter... Aqui é o nosso ângulo de 90 graus. Um lado eu não sei quanto que é, então eu vou chamar ele de x. O outro está falando que é 20 metros a mais, então vai ser meu x mais 20. E ele nos dá a informação que o nosso terreno tem 2.400 metros quadrados. Então, nós vamos usar essa primeira informação para resolver, pegando pela fórmula da área. Então, aqui a gente já tem que a área é 2.400 metros. E a fórmula para calcular a área é base vezes altura dividido por 2. Então, a nossa base vezes a altura dividido por 2. Então, x mais 20 vezes x dividido por 2. Então, vamos multiplicar em x, que vai dar 2.400 vezes 2, 4.800. E aqui também vamos multiplicar, né? X vezes x, x ao quadrado. Mais 20 vezes x, 20x. Então, formamos aqui, ó, uma equação do segundo grau, certo? Só vamos passar todas para o mesmo lado. Então, vamos colocar x ao quadrado mais 20x. O nosso 4.800 aqui, ele está positivo, nós vamos passar para o outro lado, ele vai ficar negativo, então vai ficar menos 4.800. Agora, vamos resolver a nossa fórmula de delta, né? Então, para facilitar, eu vou colocar aqui, ó. Esse é o nosso A, nosso B e nosso C. Delta igual b ao quadrado, 20 vezes 20, né? Que vai dar 400, menos 4, vezes A, quem é nosso A? O x ao quadrado. Então, é 1 vezes o nosso C, que é menos 4.800. Resolvendo, então, 400 menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 4.800, a gente vai ter que seguir a regrinha, né? Que menos com menos na multiplicação é mais. Então, nós vamos ficar com
mais 4 vezes 4.800, 19.200. O nosso delta, então, vai ficar 19.600. Vamos continuando para a nossa próxima fórmula. Vamos encontrar o x1 e o x2. Então, o x1 vai ser menos b, que é menos 20, mais raiz de delta. Então, raiz de 19.600 vai ser igual a 140. Então, mais 140 dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes o 1. Então, vai dar 2. Menos 20 mais 140. Na regra de sinais, vamos manter o mais, que é o sinal que está no número maior, porém, vamos fazer menos, né? Porque mais com menos, menos. Vai ficar menos 120, vai ficar 140 menos 120, certo? Dividido por 2. Então, vamos lá. Fica mais 120, porque vamos manter o sinal do maior, mas vamos fazer a conta de menos. Então, vamos ter aqui 120 dividido por 2 igual a 60. Nosso x2 menos 20 menos 140 dividido por 2. Pela nossa regra de sinais, nós vamos manter o sinal de menos, né? Porém, menos com menos mais, vamos somar. Então, vai dar 160 menos 160 dividido por 2, que vai dar menos 80. Então, pessoal, achamos o x1, que é 60, e o x2, que é menos 80. Pelo teorema de Pitágoras, nós não podemos ter lado negativo no nosso triângulo retângulo. Então, o que nós vamos fazer? Desconsiderar, então, o nosso menos 80. Então, vamos considerar somente o 60, que um dos nossos lados mede 60. O nosso x é 60. Se o nosso x é 60, o nosso outro lado vai ser 60, certo? 60 mais 20, que será 80. Agora, nós vamos ter que achar aqui, ó, nossa hipotenusa. Como que nós vamos encontrar nossa hipotenusa? Vamos ter que fazer mais uma fórmula. Então, aqui, a hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa igual, ó, aqui, ó, o 60 é o nosso cateto e o outro cateto 80, certo? Então, vai ser 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Que vai dar 60 ao quadrado igual a 3.600
mais 80 ao quadrado, que dá 6.400. E o total da nossa hipotenusa ao quadrado é igual a 10.000. Agora, para a gente encontrar, então, como está ao quadrado a hipotenusa, nós temos que fazer a raiz, né? Então, temos que encontrar a raiz quadrada de 10.000, o que vai dar 100. Então, agora nós temos todas as informações que precisamos para encontrar nosso ponto-chave, o perímetro. Nós temos um lado medindo 60, o outro medindo 80 e a nossa hipotenusa mede 100. Então, para a gente achar o perímetro, é só a gente somar os lados. Então, vai ser 100 da hipotenusa, mais 80 de um cateto, mais 60 de outro cateto, que vai ser igual ao nosso resultado 240, que é a nossa alternativa A. Então, podemos perceber que é bem trabalhosa essa questão, né, na hora de resolver lá, quando nós já estamos cansados de tanto ler, né? Então, tem que estar bem preparado. São várias fórmulas, também os sinais, as regras de sinais são muito importantes, é essencial que nós estudemos isso antes de realizar o concurso. E eu agradeço, pessoal, de vocês terem paciência de chegar até aqui. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal, que sempre que eu postar outro vídeo, o sininho vai aparecer para vocês poderem visualizar o vídeo. Obrigada, até a próxima!